Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra casa y a nuestro Evangelio que sucede todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Hoy es el 22 de septiembre del 2019. Como saben, somos una organización sin fines de lucro con el código 501C3 y solo operamos con voluntarios y donaciones. Nuestra misión es únicamente estudiar el espiritismo y promover la práctica de la caridad espiritual y material. Nuestro número de teléfono es el 305-477-4148. Nuestro correo electrónico es el info@spiritist.com y nuestra página de web el www.spiritist.com. Esta conferencia está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube en vivo, así que yo encarecidamente los pido que por favor apaguen los teléfonos celulares o los pongan en silencio para así poder llevar a cabo nuestra conferencia en el día de hoy sin interrupciones. La lectura de hoy, hermanos, la vamos a encontrar en el libro Pan Nuestro, dictado por el querido Francisco Cándido Javier, inspirado por el Espíritu de Emmanuel. Hoy vamos a leer el capítulo 148, que se llama Segadores. Entonces dijo a sus discípulos: en verdad, la cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 9, versículo 37. La enseñanza aquí no se refiere a la cosecha espiritual de los grandes periodos de renovación a través del tiempo, sino a la mies de consuelos que el Evangelio encierra en sí mismo. En aquella hora permanecía en torno al Maestro la turba de corazones desalentados y errantes, que según la narrativa de Mateo, se asemejaba a un rebaño sin pastor. Eran fisionomías melancólicas y ojos suplicantes en penoso abatimiento. Fue entonces que Jesús irguió el símbolo de una mies bien abundante, pero que estaba acompañada de muy pocos segadores. El Evangelio existe en este mundo como una bendición. El Evangelio existe en este mundo como una bendecida mies celestial destinada a enriquecer el espíritu humano. Sin embargo, el porcentaje de criaturas dispuestas al trabajo de la siega es muy reducido. La mayoría espera por el trigo bendecido o el pan ya terminado para su propia alimentación. Rarísimos son aquellos que enfrentan los temporales, el rigor de trabajo y las peligrosas sorpresas que el esfuerzo de recoger la cosecha exige del trabajador devoto y fiel. En razón de eso, la multitud de los desesperados y desilusionados continúa su andar por el mundo en cantidades que aumentan a través de los siglos. Los abnegados, seguidores de Cristo, siguen adelante, pero abrumados en virtud de tantos hambrientos que rodean la mies, sin el coraje necesario por sí solos encontrar el alimento de la vida eterna. Y ese cuadro ha de persistir en la tierra hasta que los buenos consumidores aprendan a ser también buenos segadores. Y para reflexionar acerca de la lectura de hoy, Emmanuel aclara que Mateo se refiere aquí a la cosecha del consuelo que el Evangelio contiene. El Evangelio
Es una cosecha sagrada, con la misión de enriquecer el espíritu humano. Pero son muy pocos los que desean participar en la recogida y prefieren esperar por el pan ya cocinado para alimentarse. No quieren enfrentar las vicisitudes ni el riguroso trabajo que el esfuerzo de la recogida exige del trabajador fiel. Esto continuará hasta que aprendamos a ser buenos obreros. Entonces, y solo entonces, nos daremos cuenta que esta es la única forma de alcanzar el alimento de la vida eterna, recordando que la cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Y con estas palabras, queridos hermanos, les pido por favor que cierren sus ojos. Vamos a elevar nuestro pensamiento al Señor. Y por favor les pido que me acompañen esta oración de abertura. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Solamente tu infinito amor y inmensa misericordia puede sostenernos en esta jornada. Ayúdanos, Dios de amor, por más riguroso que sea el trabajo, por más difícil la tarea y por más desafiante la misión. Haznos instrumento de tu paz, para que así podamos llevar la luz a los que tanto las necesitan. Hoy te pedimos, Señor, por favor, ampara a tus hijos que sufren, aun porque no conocen de tu amor. Que los espíritus superiores y benefactores que nos acompañan, nos protege, sea nuestra única influencia, así a la hacienda del bien. Ayúdanos para que vengamos a salir de aquí en el día de hoy, inspirados por la lección compartida con nuestra hermana. Que los buenos espíritus la instruyan en su trabajo para que sus palabras no sean de alimento y de orientación. En el nombre de tu Hijo, nuestro querido hermano y Maestro Jesús, te agradecemos y te pedimos permiso para dar inicio a nuestro Evangelio de esta mañana. Que así sea. Bienvenida, hermana. Olá, bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos inspire todos os dias. Hoje o assunto que nós vamos comentar e refletir um pouco sobre ele diz respeito ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele retrata, ele é todo baseado em uma frase que Jesus disse durante o Sermão da Montanha, né? Para quem não sabe, nessa fala de Jesus, nesse dia desse encontro, ele se refere a várias situações em que a gente pode, se segui-las, encontrar a felicidade. E uma das frases que ele usa é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Algumas traduções, né, colocam como brandos e pacíficos, que são sinônimos, né, mas eu estou seguindo a tradução que o Haroldo Dutra Dias fez do Evangelho. Ele estudou aramaico e foi direto nos manuscritos mais antigos, e ele escolheu a palavra manso para representar o que Jesus falou em aramaico naquela época. Então vamos refletir um pouquinho. Essa passagem está no Sermão do Monte, que a gente pode encontrar em Mateus, no capítulo 5, e especificamente essa frase está no versículo número 5. Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Primeiro a gente tem que analisar a frase, né? Que são mansos? O que são pessoas mansas? Vamos primeiro no popular, né? E a gente pensar o seguinte: como a gente usa a palavra manso no nosso dia a dia? Geralmente a gente usa associado a algum bichinho, né? A gente fala: o gatinho é mansinho, o cachorro é mansinho. E em que situação a gente diz isso?
quando aquele animal, mesmo submetido a estresse, a implicâncias, né, a provocações, ele não reage com agressividade, né? Então, um animal manso é aquele que não importa o que façam com ele, ele não vai te atacar. Normalmente a gente prefere os bichinhos mansos para deixar perto dos nossos filhos, né? Então a mesma coisa, né, serve para a gente. E consultando o dicionário, né, a gente vê que os sinônimos para manso, né, são brandos, pacíficos, gentis, dóceis, resignados. A tradução, né, a definição correta seria de gênio afável, sossegado, bom, dócil e pacato. Então, bem-aventurados os mansos. Então, a gente tem que reagir o quê? Com mansuetude, com calma, com tranquilidade, com bondade, com não agressividade para sermos felizes. Numa mensagem que Emmanuel ditou através da mediunidade do Chico Xavier, que está no livro Escrínio de Luz, né, ele tem uma mensagem chamada Mansos de Coração. E ele diz o seguinte: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque a gente acha, né, que ser manso é ficar paradão, né? Então eu não vou reagir a nada, eu vou ficar na minha. E não é isso, tá? Ele não estava falando de ociosidade, nem de hesitação, nem de fraqueza. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Então, por que ele fala em alcançar o valor do tempo, né? Porque a gente aprende, principalmente com a doutrina espírita, que o tempo resolve tudo. Que a gente não precisa reagir com violência, com impulsividade, com desespero, né? Querendo resolver tudo naquele segundo, que é uma característica da nossa imaturidade. Quanto mais imaturo a gente é, mais impacientes nós somos. Né? A gente vê as criancinhas pequenininhas que querem tudo para ontem, não sabem esperar. Né? E a maturidade vai nos fazendo entender que o tempo resolve tudo e que a gente não precisa agir com violência. Agora, segunda parte da fala de Jesus. Bem-aventurados os mansos, a gente já sabe o que são os mansos, porque eles herdarão a terra. Como herdar a terra? Essa frase, se a gente olhar 2000 anos atrás, ela pareceria muito estranha, né? Porque as pessoas, se acreditassem que só viveriam uma vez, quem quer herdar a terra, né? Quer ser enterrado? Porque a gente quer herdar o céu, né? Se a gente olhar com o nosso olhar de 2000 anos atrás, a gente quereria o paraíso, né? Por outro lado, a gente já mora na terra. Por que a gente quereria ficar aqui? Né? Então, ela pareceria muito estranha essa frase, até a doutrina espírita vir nos aclarar as ideias, nos fazer raciocinar. E quando a gente analisa essa frase com o olhar da reencarnação, da progressão, né? Da evolução espiritual, com as múltiplas existências que se conjugam, né, e são solidárias, a gente consegue aprender mais coisas sobre isso. A doutrina espírita também nos trouxe informações preciosas sobre a situação dos mundos, que não só as pessoas melhoram, como os mundos em que esses espíritos encarnam se melhoram à medida que progridem os habitantes daquele planeta.
Então, um mundo, ele é tido de um nível evolutivo de acordo com a média, né, de evolução moral dos seus habitantes. Até aí, tudo bem? Vamos lá. A gente tem informação sobre a progressão dos mundos, né? Sobre essa evolução dos mundos, e a Terra é um mundo, né? A gente tem essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Kardec desenvolveu um capítulo inteiro sobre esse assunto e chamou de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que também foi uma fala de Jesus. Então, ali a gente entende como são classificados o nível dos espíritos que habitam o mundo, como são classificados os mundos, como há essa progressão. Outra fonte de informação também está no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que lhe dá informações também preciosas da evolução do nosso planeta desde a sua criação, desde que saiu a bola de fogo, né, do Sol, até os primeiros formas de vida, primeiros habitantes e até os dias de hoje. O livro para por volta da Segunda Guerra Mundial, que foi a época que ele foi psicografado. Uma outra informação também a gente pode conseguir um livreto, né, que eu até adquiri recentemente aqui na livraria, que eu estou encantada, recomendo a todos, chama-se Transição Fácil. É um resumão, né, a gente pode dizer assim, sobre todo esse assunto de transição planetária. E ele foi feito, o autor chama Luiz Ribas. Ele não é brasileiro, agora eu esqueci a nacionalidade dele, não sei se ele é peruano. Oi? Peruano, né? Então, e ele além de ele ser estudioso espírita, ele é designer gráfico. Então, ele fez um livro todo em imagens gráficas, né? Que explicam muito bem todas essas nuances. A gente não vai focar tanto nessa questão da progressão dos mundos hoje, porque é um assunto que nós espíritas estamos estudando sempre, né? Quem quiser também, aqui no EGE, nos grupos de estudos da Casa Espírita, a gente aprofunda esses temas, etc. Tá? Só que a referência, né? Quem quiser fotografar, são lugares em que a gente pode estudar isso. Só que para a gente dar uma geral, né? A gente lembra que os mundos, né, de acordo com a qualidade dos espíritos que encarnam naquele mundo, eles são classificados como mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos, né? A Terra, Jesus já avisou, e os espíritos também, ela está num momento de transição entre mundo de expiações e provas, que acontece o quê? O mal predomina, para mundos de regeneração, que acontece o quê? Existe o bem e o mal, porém o bem predomina. Então a gente está nesse momento de transição, um momento conturbado, como todo canteiro de obras. Se a gente faz uma obra na nossa casa para melhorar, depois fica lindo, mas o momento, né, que você está com tudo quebrado e ainda não está com tudo colocado no lugar, é um momento difícil, e é esse momento que nós vivemos agora na Terra. Os espíritos, porém, disseram uma informação muito interessante, que essa transição, ela ia ser marcada não só e não tanto por fenômenos físicos, cataclismos, que é o que a gente espera, né? Mas não, eles disseram que ela ia ser marcada principalmente por transformações morais, por dificuldades mentais e emocionais. Existe até um item no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que o Kardec trata e coloca algumas mensagens falando sobre o suicídio e a loucura.
Loucura aqui a gente entende que numa linguagem de 1857, quando o livro foi lançado, o Livro dos Espíritos, e depois 1864, quando o Evangelho foi lançado, a loucura aqui se refere a transtornos emocionais. Então que a gente ia ver muito isso nesse final de tempos, nesse período final de transição. Verdade ou não é? Que nós, hoje em dia, né, lidamos com a depressão sendo a doença do século, transtornos de saúde mental, transtornos emocionais, ansiedade, dificuldade de dormir. A gente vê espocando em todos os lugares do mundo casos diários de suicídio. Só no Brasil acontecem mais ou menos 32 suicídios por dia. É um número muito alto de pessoas que chegam a um ponto tal de insatisfação, de angústia, de tristeza, de ansiedade, e sem um objetivo, sem entender o porquê dessas dificuldades, resolvem que fugir da vida física é a melhor solução. Infelizmente, para elas, né, nós espíritas sabemos que não é. É a pior solução de todas, porque os problemas não acabam com a falta do corpo físico, porque o espírito não morre. Porém, então esses fenômenos da transição serão muito mais emocionais e mentais do que físicos. E aí, tudo bem? Todo mundo acompanha? Então, aqui é só um resuminho esquemático mostrando, né, os tipos de mundos, e sempre na passagem de uma etapa para outra, né, a gente tem o período de transição. Todos esses períodos são marcados por dificuldades, por mudanças, não vou nem dizer dificuldades, por transformações, certo? Nesse livrinho, que eu adorei, ele tem alguns resumos esquemáticos dessas transformações, que eu não vou me ater aqui, depois eu vou dar outras fontes em que vocês podem buscar, mostrando o seguinte: a Terra passa por ciclos. Tudo no universo é medido em ciclos. Alguns ciclos a gente conhece porque a gente lida com eles todo dia. É o ciclo do dia, é o ciclo dos meses, é o ciclo do ano, né, que a gente mede de acordo com as rotações que a Terra faz em torno de si mesma e em torno do Sol. Porém, o nosso planeta, ele segue ciclos maiores do que esses. E os espíritos dizem que são ciclos, né, de 520 mil anos, em que se alternam fases de repouso e de atividade, né, esses ciclos divididos em períodos, em outros ciclos menores de 28 mil anos e em outros ciclos menores ainda de 7 mil anos. Parece muito tempo para a gente, né, mas temos que considerar que somos espíritos imortais e que, na realidade, 1000 anos, em termos planetários, representa um dia. 7 mil anos, uma semana. E 28 mil anos, um mês. Então, esse livrinho tem esse, do Luiz Rivas, ele tem esse resumo esquemático, e olha que coisa interessante. E voltei para alguma outra coisa. Desculpa. Apertei algo que eu não devia. Obrigada, Christopher. A gente... Eu não sei onde é que está o pointer. Mas mais da esquerda em cima, a gente tem aqueles ciclos pequenininhos, coloridos, que estão até numerados, até 7, né? Representam... Oi? Foi o que eu tentei fazer, mas aí eu... Esses ciclos representam as fases da Terra, né? Desde que a Terra, vamos dizer assim, começou a ter vida. Olha só, em ciclo grande, só esses pequenininhos aqui já representam o período em que a Terra teve vida. Se a gente for ver, aqui no início do 4, é quando começou a ter vida humana
inteligente na Terra, né? Então aqui a gente tinha o homem ainda de Neandertal, o Homo erectus, né? Nós éramos ainda mundo primitivo, e só aqui, nessa fase 5, é que nós nos tornamos um mundo de expiação e provas, recebemos, né, espíritos encarnando no nosso planeta que vinham de outro sistema e com isso já tinham um pouco mais de avanço moral do que nós, ainda habitantes primitivos, e podemos então começar a melhorar a nossa aparelhagem física, porque a gente lembra que o espírito é que molda o corpo, então espíritos mais evoluídos moldarão corpos mais evoluídos, e com a chegada desses capelinos, que depois que eu vou dar referências onde vocês podem pesquisar mais, é que a gente pôde finalmente extinguir, coincide com a extinção do homem de Neandertal e começa, né, a chegada do Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é uma evolução. Então aqui que nós começamos o nosso, nessa fatiazinha aqui, número 5, nós começamos a nossa trajetória de mundo de expiação e provas, que durou esse pequeno ciclo, que equivale a uma semana planetária, né, ou mês planetário de 28 mil anos. Estamos agora nessa pontinha desse ciclo aqui, nos encaminhando para o mundo de regeneração. Então, desde quando Jesus avisou há 2000 anos atrás, estão chegando os tempos, é porque a gente estava há 2 dias planetários desse evento. E agora nós estamos praticamente às vésperas desse acontecimento. E o que vai marcar essa transição planetária? Ficarão reencarnando na Terra espíritos que estiverem aptos a progredir com essa escola. Quer dizer o quê? A Terra, em vez de ser uma elementary school, vai se tornar uma middle school. E quem não estiver apto a passar para a middle school, e esse teste não é de conhecimentos intelectuais, é de conhecimentos morais, não poderá ir para essa escola e terá que ser transferido para escolas apropriadas ao seu nível evolutivo. Ao mesmo tempo, nesse período de transição, chegam espíritos de outras paragens mais evoluídos que nós, que chegam para nos ajudar, já começaram a reencarnar na Terra já há bastante anos, e mais em massa agora, e ao mesmo tempo, à medida que vão desencarnando, aqueles que estão comprometidos com a violência, que seria esse divisor de águas, vão sendo levados para escolas onde vão começar esse treinamento no equivalente ao mundo primitivo, começando a virar expiação e provas. Ou seja, quem não conseguir permanecer aqui será levado a escolas que estarão no nível do nosso planeta quando estava na época do Homo sapiens, descobrindo fogo, aprendendo a usar roda, e é isso que a gente vai impulsionar. Quem for para outro planeta nessas condições vai impulsionar o desenvolvimento deles, assim como nós recebemos ajuda no nosso mundo. Mas não é o meu objetivo hoje. Recomendo, quem quiser tirar foto ou depois assiste na internet para pegar, são algumas palestras do Haroldo Dutra Dias, que eu sou fã de carteirinha, que tratam desse assunto super bem. Ele tem o A Caminho da Luz, que tem parte 1, 2 e 3. São palestras que você acha no YouTube. Ele fez essas palestras 5 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, ali na área de Nova York. E tem uma recente que ele fez esse ano em San Diego. Ele chama Apocalipse, Mitos e Verdades, em que ele explica detalhadamente essa questão dos ciclos, ciclos maiores e ciclos menores. Recomendo assistirem, lerem a biografia que eu falei e, se possível, quem tiver como dar uma olhadinha
nesse livrinho do Luiz Rivas, que depois sedimenta de uma forma gráfica, bem prática, bem visual, essas informações. Seguindo. Mansuetude é igual a não violência. Porque agora a gente quer saber o seguinte: eu quero ficar aqui, né? Eu quero continuar meu ciclo evolutivo na Terra, eu quero herdar a Terra, o que eu tenho que fazer para estar aqui? E é isso que a gente vai ver agora. Essa fase, né, é a fase que Jesus anunciou da separação do joio do trigo, né? O joio e o trigo, Jesus falava muito nessas questões agrícolas, porque o povo daquela época, quando ele veio há 2000 anos atrás, era muito agrícola, né? Então ele usava elementos de exemplificação que todo mundo poderia entender. Então, o joio e o trigo, eles crescem. O joio é um parasita do trigo, é uma erva daninha. Só que no início do crescimento da muda, ele parece muito com a muda do trigo. E se você arrancar nessa hora, você pode estar arrancando muda de trigo também. Então, o que Jesus falou? Os agricultores daquela época faziam o quê? Deixavam crescer um pouco mais o joio e o trigo juntos. E aí depois o trigo virava aquela espiga que a gente conhece, e o joio continuava verdinho. Ele não amadurecia e não mudava. Então, quando o trigo já estava grande, era fácil identificar o que era um, o que era outro, e por isso podia-se arrancar o joio sem prejudicar a plantação de trigo. E esse é o momento em que acontece isso, né? Os espíritos foram deixando, nessa fase, né, pré-transição, que as pessoas mais violentas continuassem reencarnando junto com as menos violentas, né, que servissem até de instrumento, porque a gente só aprende a ser não violento quando a gente convive com alguém instigando a gente. Né? Como é que a gente vai saber se a gente é mansinho se não tiver alguém cutucando a gente para a gente não reagir? Então, foi se crescendo junto e nesse momento de transição vão ser separados as duas plantações. Ninguém vai sumir do mapa, né? Todo mundo vai se reencontrar um dia, mas ficarão no planeta aqueles que não são comprometidos com a violência. Os que ainda estão muito violentos vão ser levados a outros mundos e quando adquirirem, né, educação dos sentimentos para poderem viver junto, né, com esses habitantes da Terra que estarão transformados, eles voltam. Como voltaram os cabelinos para a capela. Várias formas de violência. A gente pensa em violência e a gente fala assim, mas eu não sou violento, eu não mato ninguém. Né? Será que matar é a única forma de violência que a gente encontra? Né? Agredir, bater? Só violências físicas que a gente está falando? Não, quando a gente fala em violência, a gente fala em qualquer tipo de violência. É muito fácil a gente dizer, eu não mato. Mas será que eu já tive aquele estímulo em que eu tive que tomar realmente uma decisão? O que eu faria nessa hora? Será que cada um de nós já parou para pensar? Né? Eu sempre falo, eu não mato, eu espero que eu nunca faça isso. Mas eu nunca, graças a Deus, tive uma arma apontada para a cabeça de um filho meu. Se estivesse para mim, eu não mataria, mas para um filho meu, eu não sei. Né? Então, graças a Deus, eu não tive essa prova, mas o que seria de nós numa situação assim? Mesma coisa, violência. É violência verbal. Será que a gente não briga com os outros por qualquer coisa? A gente não responde irritadamente? Isso é uma forma de violência também. E é uma violência pior, né? Porque uma violência que a gente faz todo dia um pouquinho. Né? Nos tornamos mansos quando compreendemos a violência. Isso é uma coisa importante. Por quê? O que é compreender a violência? Significa você aderir a ela? Não. É você entender o que ela é. Né? E o que é a violência para nós espíritas? É um estado transitório de resposta quando a gente não sabe responder de outra forma. E a gente
reage com impulso, a gente quer as coisas do nosso jeito naquela hora. Reflexo do orgulho, do egoísmo, porque eu sei mais, o meu jeito é melhor, e se você não faz do meu jeito, eu vou te obrigar a aceitar esse meu jeito. Então, quando a gente compreende que a violência nada mais é do que uma expressão da gente querer fazer valer a nossa vontade, e a gente entende que no mundo em que a gente compartilha, em situações em que a gente está sempre trocando experiências, não existe o meu é mais certo que o seu, a gente tem que achar um ponto comum, um ponto de equilíbrio, um bom que fique bom para todo mundo, como disse Jesus, a gente já começa a compreender que a minha vontade nem sempre é a melhor. Então a gente tem que entender a origem da violência, de onde é que ela vem? Da minha vontade de impor o meu desejo, a minha posição. Qual o limite dessa violência? Até eu prejudicar o outro. Se para eu impor a minha vontade, para eu expressar a minha vontade, eu tenho que minimamente constranger ou machucar alguém, já não é o caminho certo, como ensinou Jesus. Os malefícios, A gente pensa que a maldade, a violência faz mal ao outro, mas não, faz mal a mim mesmo. Por quê? O mal que eu carrego é aquele que eu pratico. O que fazem contra mim é o mal do outro. Então, quando a gente entende isso tudo, a gente começa a não deixar espaço para a violência mandar na vida da gente. Deus não usa a violência, Deus usa o tempo. Mas a gente, como quer tudo para ontem, como nós somos imaturos, a gente vai na força. Então, o que a gente tem que fazer para diminuir essa expressão da violência em nós? Primeira coisa, começar a raciocinar e deixar a razão combater os nossos instintos. Porque essa resposta rápida é uma forma de quê? É uma reação instintiva que a gente tem. Em algum momento da nossa existência, quando vivíamos num mundo primitivo, onde valia a lei do mais forte, talvez aquilo tivesse sido vital para a nossa sobrevivência. Mas em 2019, às portas da transição planetária, isso já não está valendo mais. Agora vamos tentar, então, mudar essa situação dentro da gente. Porque todos nós ainda temos algum resquício de violência. E a doutrina espírita é uma ferramenta preciosa para ajudar a gente cada vez mais fazer a razão vencer esse nosso instinto. Vamos lá. O Emmanuel, ele num livro chamado Pensamento e Vida, que foi lançado em 1958 pela psicografia do Chico Xavier, ele tem uma página, que outro dia até nós estávamos estudando no nosso Evangelho no Lar, e que fala sobre hábitos. E o Emmanuel diz o seguinte, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Então é aquilo que a gente faz automaticamente, a gente já nem sabe por que faz e vai e liga e sai andando daquele jeito, Operando constante indução à rotina. Então a gente já está com tanto hábito de responder, avançando em cima de todo mundo, que aquilo já vira uma rotina que a gente acaba fazendo sem perceber. E rotina é aquilo que a gente faz sem se dar conta. A gente faz automaticamente. E ele fala, que a gente vive quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Por que a gente se ajusta a esse rio de hábitos sem resistência? Porque a gente não para mais para pensar. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. A gente nem para pensar por que a gente faz isso. Todo mundo faz, E a gente vai na vibe, Então a gente segue o rio dessas correntezas,
exageramos nas nossas necessidades, né? E criamos um sistema defensivo à base de crueldade. Como é que eu vou assustar o outro? Mordendo, fazendo cara feia, brigando, reclamando, etc. Dilacerando consequentemente a nós mesmos, né? Então, o Emmanuel continua dizendo que isso ainda é o instinto da posse, reflexo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do medo, né? E que a gente faz isso tudo de uma forma distraída. Nesse círculo vicioso vive a criatura sob o domínio da ignorância acalentada. O que é ignorância acalentada? A gente não raciocina e gosta de não raciocinar, né? Esse não é o perfil do homem da época de transição, né? Do homem ser humano, né? Dos anos 2020 quase. A gente tem que já deixar o raciocínio e a razão nos dominarem. Então, não temos que desprezar a rotina construtiva, porém temos que já começar a tomar consciência e tomar as rédeas das nossas ações, deixando cada vez menos os hábitos e o automatismo falarem alto. Né? A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. E aí eu trouxe, né, pensando nisso, pensando no hábito e como a gente está habituado a fazer coisas e a gente faz sem pensar. Eu lembrei de um livro que eu li no início desse ano e que eu amei, né? Que tem a capa em inglês e a capa em português, chama O Poder do Hábito. Esse livro é excelente, recomendo a todos. Ele foi escrito por um jornalista. E esse jornalista, ele gosta de pesquisar temas científicos e ele faz um trabalho investigativo com cientistas sobre vários assuntos. Esse livro é de 2012 e esse Charles Duhigg, ele era correspondente, ele é americano, ele era correspondente de um jornal em Bagdá, no Iraque. E ele morava lá e ele ficou sabendo, né, ele ficou sabendo de alguns fatos que ocorreram numa cidade perto e foi investigar. Antes de mais nada, eu queria falar o seguinte, ele chega à conclusão seguinte: 40% das coisas que a gente faz são hábitos. 40% das nossas ações, quase metade, né? E ele diz o seguinte: por que a gente quer fazer as coisas no automático e na rotina? Porque o cérebro da gente bota a gente para fazer aquelas coisas que a gente faz sempre, ele transforma em rotinas. Porque isso economiza energia e espaço cerebral. Quando a gente tem que tomar uma decisão, né, os cientistas já viram que a gente esquenta a cabeça, a gente acende, né, nos exames várias áreas, né, de decisões, de raciocínio, mas aquilo que a gente faz automaticamente, faz do mesmo jeito, a gente faz sem pensar. Exemplo, por exemplo, escovar o dente. Você já escova, você não tem que parar para pensar se vai subir a escova, virar a escova, você já vai, né? O banho, se você parar para olhar, todos nós temos um ritual do banho. A gente começa a se ensaboar por um determinado ponto, termina no outro, enxágua depois, né? Secar o corpo depois do banho, né? Cada um faz de uma forma diferente. E se a gente começa por um outro lado, a gente se confunde, porque a gente faz cantando, pensando na vida, organizando o que vai fazer depois, a gente já faz sem pensar. A mesma coisa comer, andar, às vezes dirigir, né? A gente está dirigindo, chegou no lugar, nem lembra do caminho que se dirigiu automaticamente, né? E chegou do mesmo jeito e não bateu. Ou seja, seu cérebro estava atento, mas usando um nível mais baixo de energia. Mas vamos lá. A primeira experiência que chamou a atenção do Charles Duhigg foi o seguinte: tinha uma cidade a 150 quilômetros de Bagdá, chamada Kufa, e que ela é uma cidade que tinha muitos conflitos, isso na dominação americana, né, no Iraque, na ocupação. E ela tinha muito conflito, as pessoas iam
para determinadas áreas, começava a se juntar, passava um dia e de repente aquilo virava uma briga. Um jogava uma garrafa, outro falava não sei o quê, e sempre terminava em conflito e em caos. E aí um major do exército, homem muito afeito a hábitos, porque você sabe, o exército treina as pessoas repetidamente, né, a fazer as mesmas ações. Correr, levantar, pega a arma, né? Ninguém ali que não me deixa mentir, ela é bombeira. Todas as organizações militares te treinam em exercícios repetidamente para que aquilo vire um hábito, para que numa hora de estresse, de conflito, você possa ter aquela reação sem parar para pensar. Aquilo seja instintivo e automático. E esse major, que era muito afeito a rotinas, ele começou a olhar para aquela situação naquela cidade do Iraque, observando se aquelas confusões obedeciam a algum padrão de rotina. E ele chegou a uma conclusão muito interessante, e ele, analisando os filmes, né, de algumas confusões, e ele chegou para o prefeito dessa cidade e falou o seguinte: eu quero que, por favor, na próxima vez que tiver um ajuntamento de gente desse tipo, você não deixe os vendedores ambulantes de kebab, né, que é aquele churrasquinho deles, se instalarem naquela praça. E o prefeito falou: tudo bem, vou proibir. E ele percebeu que nesse dia que os vendedores ambulantes não instalaram essa barraquinha, não houve conflito. Por quê? Não só saiu da rotina. O que acontecia? As pessoas iam chegando, chegava um, chegava outro, começavam a conversar, começavam a se inflamar, reclamar dos americanos, reclamar da política, reclamar de não sei o quê. Daqui a pouco chegavam os vendedores ambulantes, né? Então eles começavam a comer, beber, eles iam ficando, até que de repente já estavam cansados e explodia uma briga que entrava todo mundo na confusão. Quando eles tiraram as barraquinhas de vendedores de comida ambulante, o que aconteceu? As pessoas chegaram do mesmo jeito, começaram a conversar, né? Foram fazendo protestos, não sei o quê, mas quando foi avançando o horário, a barriga começou a roncar. Eles procuraram os vendedores de churrasquinho e não encontraram. E o que eles fizeram? Foram embora. E aquela situação não virou conflito. Então, depois que esse major assumiu o comando daquela cidade, por uma simples observação de um hábito da comunidade e uma pequena ação não violenta, ele conseguiu transformar o perfil daquela situação na cidade. Olha que coisa interessante. E esse Duhigg, ele foi entrevistar esse major e ele se interessou tanto pelo assunto que ele começou a fazer outras pesquisas e que resultaram nesse livro. Uma outra pesquisa que ele fez, né, foi com o pessoal do MIT, né, Faculdade de Tecnologia de Massachusetts. E ele viu o seguinte: os cientistas do MIT, eles identificaram a área cerebral em que o hábito se instala. Da seguinte forma: eles fizeram uma experiência com ratinho. Mas por que no MIT? Porque o ratinho é tão pequenininho que você instalar eletrodos no cérebro desse rato requer, né, um equipamento muito sensível e muito delicado e muita tecnologia. Então vamos lá. No início dos anos 1990, esses pesquisadores instalaram pequenos eletrodos em várias áreas do cérebro de ratinhos e fizeram a seguinte experiência. Eles colocavam o rato na frente de um túnel com formato de T, um pedaço de chocolate em uma das extremidades e um portãozinho impedindo que o rato avançasse. O rato, de repente, ele ouvia um clique alto, um som bem alto, e essa barreira, esse portão, se elevava e o rato ficava livre para andar
pelo corredor e, obviamente, o objetivo seria chegar no chocolate, embora ele não soubesse que o chocolate estava ali. Então, o que eles perceberam? Que o rato andava, parava, cheirava as paredes, e às vezes ia para o lado errado, não sei o quê, e de repente ele achava o chocolate e comia. E repetiram a experiência, repetiram, e repetiram. E eles começaram a ver o seguinte: com a repetição, o rato ia tendo uma memória do local do chocolate. Então, quando ele estava no início do tubo, ele não sabia o que tinha ali, né? Mas quando ele ouvia aquele clique, ele começava a associar cada vez com mais frequência, andar no corredor em linha reta e virar à esquerda e chegar no chocolate. Então eles viram que isso podia ser aprendido e virar um hábito. E eles perceberam também que nesse momento que virava um hábito, o cérebro do rato gastava menos energia para tomar a decisão de chegar no chocolate. Ele chegava mais rapidamente, ele ficava estressado até ouvir o clique, porque ele não sabia o que tinha ali naquele corredorzinho que ele estava, mas quando ele ouvia o clique, ele lembrava do chocolate, o cérebro tranquilizava e ele ia direto lá no chocolate. E viram que se acenderam alguns lugares no cérebro, perto do tronco cerebral, que é onde está no cérebro da gente, relacionado às coisas mecânicas que a gente faz, tipo respirar, o coração bater, né? O nosso cérebro ser alimentado por glicose, né? Então essas coisas todas são controladas pelo tronco cerebral. E essa área, né, que são duas bolas perto dessa área do tronco cerebral, que eles chamam de gânglios basais, que até então os cientistas não tinham relacionado para que serviam esses gânglios basais. Eles viram que eles são a sede desses comportamentos habituais. O que o ratinho tem a ver com a gente? Próximos capítulos. Então eles perceberam o seguinte, que o cientista, né, não para na observação, eles começam a pensar nas implicações disso na nossa vida. Então eles perceberam e determinaram, né, como se fossem três tempos dessa situação. A deixa, né, que era o deflagrador, que era o clique. Então quando o ratinho ouvia o clique, ele sabia que ele tinha que começar a andar, porque saía a porta que estava separando ele do corredor. A rotina dele, que era andar até o chocolate, e a recompensa, que era comer o chocolate. E eles perceberam que quanto mais eles repetiam essa experiência, mais a deixa e a recompensa se confundiam. Na hora que o ratinho ouviu o clique, ele já pensava direto no que vinha depois. E já no chocolate, e ele já fazia a rotina sem pensar. Vamos lá, como isso muda a nossa vida, né? Chega uma hora que a deixa e a recompensa se entrelaçam tanto que a rotina nem mais é percebida e aí criou-se o hábito. Mas hábitos, os cientistas descobriram também, podem ser modificados. E disse Emmanuel também, em 1858. Como mudar um hábito? Aí que vem a nossa cereja do bolo, porque doutrina espírita não adianta de nada, né? Se a gente, e ciência também, se a gente não consegue aplicar na vida da gente para nos tornarmos pessoas melhores. Como mudar um hábito? Primeira coisa, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos qual a maneira mais eficaz da gente se melhorar. Conhecendo-nos a nós mesmos. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte: que hábitos eu tenho? A gente tem hábitos bons, mas que hábitos eu quero mudar, que não são bons? É o hábito de fumar, de roer unha, né? É o hábito de ser violento. Hoje a gente vai levar para o lado da violência, porque a gente está falando sobre a mansuetude para herdar a terra, tá? Segundo, definir que hábito eu preciso mudar. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, a gente vai fazer uma simulação, né? Vamos fazer de conta que eu chego irritado todo dia em casa, eu chego do trabalho e saio brigando com a minha família inteira.
Então, esse é um hábito violento, né? Não é maior, porque eu não matei ninguém da família até hoje, né? Mas é um hábito que gera um desconforto na família, gera dificuldades de relacionamento, né? Porque a pessoa chega e sai brigando com todo mundo e transforma no inferno aquela hora da chegada em casa. Então, primeiro eu tenho que identificar qual é esse hábito, a rotina. Eu chego e brigo com todo mundo, né? Chego irritado e resmungo, bato as coisas, tudo que falam comigo eu respondo mal, por exemplo, né? Então é isso que é a rotina que precisa ser mudada. Aí a gente tem que parar para descobrir quais são a deixa, o gatilho, o que nos faz começar essa atitude e a recompensa, ou seja, o que eu sinto depois que eu faço aquele ato. Nesse caso em particular, qual seria a minha deixa? Eu tenho que parar e fazer uma lista, né? Por que eu brigo? Porque eu estou com fome? Tem gente que tem um mau humor de fome e briga com todo mundo. Um filho meu é assim. Quando ele começa a resmungar, eu já falo, comer alguma coisa. Né? É cansaço do trabalho? Foi o trânsito que me deixou assim? A gente tem que fazer as hipóteses, né? É o meu chefe que é muito estressante? É o tipo de trabalho que eu tenho? Né? Será que eu explodi com a família me alivia a tensão do dia de trabalho? Então, são as minhas hipóteses. Né? O que será disso? Eu não sei ainda. As hipóteses que eu listei. Né? Qual seria a minha recompensa, por exemplo? É o relaxamento? Quando eu brigo com todo mundo, me deixo em paz, aí eu consigo fazer as minhas coisas sem ninguém querer falar comigo quando eu chego em casa? Né? Eu me sinto mais dono da situação, aí eu sinto que eu sou dono da casa. É uma situação de... A minha recompensa é um empoderamento, eu vou achar que eu sou maior, né? Ou então, logo depois que eu explodo, todo mundo me dá comida. Então, a gente tem que pensar quais são as recompensas que eu posso estar ganhando com aquela situação. A pensar no estilo conheça-te a ti mesmo, sem querer se enganar, tá? Depois disso, a gente tem que começar a testar para descobrir qual é o motivo. A gente, em vez de tentar fazer hipóteses com motivo, a gente vai para a recompensa. A gente começa a testar com as recompensas. Por exemplo, se eu comer uma barra de cereal antes de chegar em casa, vou chegar com menos faminto em casa, aquela situação vai acontecer? Então eu passo uns dias no caminho para casa, como alguma coisa e vou observar se mudou a situação. Mudou? Ótimo. Então o meu gatilho era fome. Então eu tenho que cuidar para mudar esse hábito de não chegar em casa com fome. Né? Ah, não mudou? Então vamos para o outro. Né? Será que é o estresse? Então eu vou no caminho ouvir uma música relaxante no caminho para casa. Vou fazer alguma coisa que me tire o estresse. Vou respirar melhor, vou ouvir alguma coisa que me agrade, um tipo de música legal, né, que me relaxe. Testa uns dias. Mudou? Mudou, então era a questão do estresse. Não mudou? Então vamos partir para a próxima investigação de recompensa, né? Se é, por exemplo, o trânsito que me irrita, por que eu não tento aproveitar bem esse momento do carro? Ouvir uma palestra, estudar inglês, vou estudar espanhol, vou fazer alguma outra coisa e não vou perceber o trânsito. Testei isso. Adiantou? Então era a questão do trânsito. Né? E depois, se a questão é eu me sentir o bonzão, querer mostrar que sou o dono do pedaço, antes de entrar em casa, vou experimentar a posição de empoderamento. Vocês sabem qual que é? Os cientistas descobriram que se a pessoa parar e ficar em pé na posição do super-homem alguns minutos, pernas abertas, mãos com o punho fechado na altura da cintura, você fica assim, igual o super-homem quando para e a capa é esvoaçante. Isso dá uma sensação de empoderamento na pessoa. Tanto que eles recomendam essa posição, né, quando você tem que assumir
alguma coisa que você está com medo de fazer, você não está se sentindo capaz. Então, para você aumentar a sua sensação de capacidade. Então, eu vou testar também. Então, antes de entrar em casa, ainda na garagem, sem ninguém ver, faço a pose do super-homem. Melhorou? Então, era uma questão de empoderamento. Então, quando a gente descobre pela recompensa o que nos mudou aquela rotina, fica fácil depois da gente trabalhar essa tríade. Então, por exemplo, é o trânsito. Cheguei à conclusão que é o trânsito. Em que momento, aí eu vou observar mais fino, né? Que momento aquele trânsito me irrita? É logo que eu saio do trabalho? É no caminho? Né? Tem gente que quando vê a 95 já entra em estresse, porque sabe que vai estar engarrafado. Então, aí a gente começa a trabalhar com refinamento em que momento aquilo deflagrou, para poder trabalhar o hábito. E depois, a gente tem que manter essa mudança por algum tempo, né? Para aquilo se tornar um hábito diferente. E isso a gente pode fazer esses passos com qualquer coisa, qualquer hábito que a gente queira mudar, né? Então a gente isola a deixa, descobre qual é a deixa, o deflagrador, e depois a gente escreve um plano. Então eu já sei que o meu estresse é por fome, então eu já vou comer alguma coisa a determinada hora, mais cedo, antes de chegar em casa, porque eu já não chego em casa com tanta fome e aí já não vou brigar. Então a gente monta um plano e segue aquele plano até que ele vire um hábito por cima do nosso antigo hábito indesejado, certo? Aí sucesso! Não tenho mais aquele mau hábito. Chego em casa igual um carneirinho, sou todo amor para minha família, converso com todo mundo. Então vamos atacar outro mau hábito e mudá-lo também. Então, continuando aqui, Emmanuel, ele diz que, olha só, a evolução impõe a instituição de novos costumes, novos hábitos, né? E que o Cristo é o grande exemplo para a gente. Por quê? Porque ele fez tudo, todas as situações de estresse, de abandono, de fome, todas aquelas que podem nos gerar maus hábitos, ele passou por elas sem violência. E sempre ensinando o perdão, o amor, etc. Né? A gente tem a obrigação de nos educarmos, né? Mudando esses hábitos automáticos para refletirmos em nós a verdadeira felicidade, ainda no hábito do pensamento e vida. Ok? E para terminar, nosso último slide, né? Kardec perguntou aos espíritos: o homem pode vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos responderam que sim, e com pouco esforço. Né? O que falta na gente é a vontade. E são muito poucos que se esforçam. Então, nós espíritas, nós temos a obrigação, com toda essa gama de conhecimentos, de nova visão, um novo olhar sobre o mundo que a doutrina espírita nos proporciona, de mudarmos a nós mesmos. E a gente começa mudando pouquinho, né? Porque a gente reclama que o mundo está violento, mas a gente começa pela gente mesmo, né? Quando todo mundo se mudar, né? E a Terra passar a ser povoada por espíritos em que ainda fazem coisas erradas, né? Ainda existe o mal, mas onde o bem predomina, a gente vai criar uma oportunidade de vida, de crescimento muito melhor. Ok? Então, sejamos mansos e herdaremos a terra. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Fica a liçãozinha de casa, identificar os hábitos, atacar os maus hábitos, vencermos todas as formas de violência dentro de nós. Graças a Deus. Maravilha. Na minha classe de ESG, a gente, nos níveis iniciais, o povo briga para não fazer a prece. E eu sempre falo, gente, a gente não tem noção de como é bom a gente fazer a prece, como a gente se beneficia.
Mas esse ano eu estou dando aula no nível 3 e já tem briga para fazer a prece, né? A gente aprende, a gente muda o hábito, né? Então vamos serenar nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais dessa casa, todas as oportunidades que nós temos de reflexão, todo esse conhecimento que a doutrina espírita codificada por Kardec e nos trazida pelos espíritos superiores, né? Toda essa oportunidade nos proporciona mudanças de hábitos e atitudes. Que nós possamos sempre ser ajudados pelos nossos mentores espirituais. Eles sabem, assim como nós, porque já estiveram no nosso lugar, né, que certas mudanças são difíceis, mas também Deus escreve com o tempo. Deus sabe que todos nós vamos chegar lá, mas que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, para que façamos esse caminho de uma forma mais rápida e com menos. Que os bons espíritos nos inspirem, que nos mudem as disposições, nos ajudem a nos sentirmos motivados a fazer essas transformações todos os dias. Que essas boas vibrações que aurimos aqui da espiritualidade superior nos acompanhem durante a semana, sejam compartilhadas com os nossos familiares, que nós possamos levar boas vibrações a todos os ambientes em que nós estivermos, porque transformados, né, seremos fontes irradiantes de paz, de tranquilidade e de serenidade e confiança em Deus. Graças a Deus.